Sem dúvida, esse foi o maior tiro no pé que o PT e toda a sua facção criminosa, junto com a imprensa e com a ajuda também do Lewandowski, deram até agora. Rapaz, eles acordaram todos empolgados, pensando assim, agora a gente tem uma bomba para destruir a direita e o Donald Trump, vão para cima. Não se deram o trabalho de sentar e analisar e ver se fazia sentido ou não, e foram falando todas as asneiras possíveis atacando o Trump. Só que, no final das contas, depois que a imprensa também já tinha soltado várias notas, rapaz do céu, que vergonha que eles passaram. Vamos falar sobre os deportados brasileiros. 88 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos para o Brasil. Bom, sempre acontece. No ano passado, foram 17 voos que aconteceram da mesma forma, algemados. Sim, porque lá nos Estados Unidos, essas pessoas são imigrantes ilegais, são considerados como criminosos e algumas dessas pessoas cometeram crimes nos Estados Unidos. Então, obviamente, eles vêm algemados. É algo que sempre aconteceu. Mas vamos pegar por partes. O PT acordou ontem desse jeito aqui, ó. Olha que absurdo, gente. Essas imagens são revoltantes. Brasileiros deportados, com mãos algemadas, com pés acorrentados. É assim que os Estados Unidos trata o povo brasileiro, as pessoas que estavam lá. Essas pessoas não são criminosas nem bandidas. Me desculpa, mas se você entra ilegal num país, você está cometendo um crime. Tenta entrar ilegalmente em Cuba, na Venezuela, na China, para você ver. Eles nem te devolvem, eles só te matam lá. Mas você sabe que os países que vocês defendem, quando eles deportam as pessoas assim, algemadas e com os pés amarrados? Bom, eles estão demonstrando uma extrema indignação, porque essas pessoas vieram algemadas. Essas pessoas que estão sendo deportadas agora, voltando para o Brasil, agora foram um grupo de 88 pessoas, eles estão revoltados, porque aparentemente essas pessoas estavam algemadas, elas não poderiam estar algemadas, que absurdo. Repare, a maioria são homens, como você pode ver. Falaram que tinham crianças, não tem crianças, você pode analisar, são homens, a maioria são homens. Então vamos parte por parte? Vamos lá. Brasil diz ser inaceitável o uso de algema e que ato viola acordo. Lewandowski fala em flagrante desrespeito a direitos de deportados nos Estados Unidos. Só que aí vem um detalhe. Brasil pedirá explicações aos Estados Unidos sobre deportados algemados. Vocês estão prestando atenção que, de repente, eles estão absurdamente indignados com isso? Só que só tem um problema. Só tem uma coisa que a imprensa e o governo não estão falando. Sempre foi assim. Esta forma, isso sempre aconteceu dessa maneira. Olha isso aqui. Voo dos Estados Unidos com brasileiros algemados já ocorreu sob Biden e é tema de antiga negociação diplomática. O Biden mandou brasileiros, o Biden que foi apoiado por Lula, tá? Mandou brasileiros, deportou brasileiros algemados e nunca ninguém falou nada. Por que antes ninguém falava nada? Vamos lá, governo Lula recebeu 32 voos de deportados dos Estados Unidos com Biden, algemados, tá bom? Olha a quantidade, Biden foi um dos que mais deportou brasileiros, sabe quantos? 3.660. Se você for olhar em comparação, olha só, Biden deportou mais brasileiros do que o primeiro mandato de Donald Trump. No Barack Obama, de 2021 a 2024, teve crescimento da quantidade de brasileiros expulsos e na participação do total. Ou seja, no governo do Biden, teve um aumento gigantesco de deportados. Mas o Biden não era o que gostava dos imigrantes? E eles vinham algemados. Nunca houve nenhuma intenção de mudar isso, a não ser no governo Bolsonaro. Dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção, em 2022, por exemplo, o governo Bolsonaro pediu mudança de procedimento à gestão democrata, que a deixou em análise. O Bolsonaro pediu para o Biden, o governo Bolsonaro pediu para o Biden não enviar os deportados brasileiros algemados, e o Biden continuou enviando. Olha o tiro que saiu do... Não, cara, é o Pix 4.0, não tem cabimento. Então não só é mentira, como é o oposto. Foi o Bolsonaro que tentou lutar por os deportados virem sem algema. O Biden não deixou. E estas pessoas que chegaram agora, tá? Essas pessoas que estão vindo agora, que estão sendo deportadas agora, olha que legal. Puxar aqui para vocês verem, aí você vai morrer de rir mesmo.
Estas pessoas vieram a mando do governo Biden. A deportação foi executada agora, mas foi do governo Biden que essas pessoas foram apreendidas e foi tomada a decisão de deportá-las, algemadas. Peraí, é tudo o oposto do que eles estavam falando, do começo ao fim. Então, é ridículo. Aí você vê Lewandowski revoltado, ministra dos direitos humanos, ministro não sei o quê. Por quê? Porque agora o Biden é o presidente. É por isso. Agora eles vão culpar o Biden por tudo, até pelas cagadas. Desculpa, porque o Trump é presidente. Agora eles vão querer culpar o Trump por tudo, inclusive pelas cagadas do Biden. Aqui, gente, Folha de São Paulo, tá? Para poder não achar que é mentira, vou até subir aqui, ó. Folha de São Paulo. Estas pessoas vieram algemadas sob Biden. Afinal de contas, tem apenas 6 dias que o Trump assumiu. 6 dias. Essas pessoas já estavam detidas, já estavam presas e foram deportadas. E dentre essas pessoas tem criminosos. Tem um cidadão aí dentro que foi preso nos Estados Unidos, condenado a 5 anos por lavagem de dinheiro. Outro tentou atravessar pelo México, pela fronteira do México. É um crime. Se você tenta entrar na Venezuela para você ver o que acontece, tenta entrar em Cuba, ou na China, ou na Coreia do Norte, tá doido, te decapita, arranca a sua cabeça. Em qualquer país onde há um processo de imigração, se você entra de forma ilegal, você é deportado e muitas vezes algemado. Tenta entrar no Japão. Tenta entrar, vai lá e faz uma tentativa para você entrar no Japão para ver o que acontece. Até no México agora eles estão exigindo visto. Tenta entrar no Canadá. Mas tudo bem, o importante é se criar uma narrativa. Só que eles cresceram os olhos e disseram, nossa, agora a gente arrebenta o Trump maldoso. Vai, bate a marreta. Opa, peraí. Foi o Biden que fez isso. O Biden que mandava o povo algemado. O Bolsonaro foi quem tentou mudar isso e o Biden se recusou. Agora eu vou te perguntar, uma pergunta lógica. Boa parte dessas pessoas cometeram crimes nos Estados Unidos. Você vai colocar criminoso, todo mundo aí, dentro de um avião, com alguns soldados, sem eles estarem algemados, para eles abrirem a porta de emergência, para eles tentarem ir para cima dos policiais? Você está entendendo que no avião você precisa de segurança? Você está ali com pessoas criminosas, elas podem fazer uma loucura, mata todo mundo. Tem que algemar. E desculpa, mas tem que algemar sim. Para um louco desse tentar abrir a porta de emergência ou tentar avançar em cima do policial, porque provavelmente alguns deles têm crimes aqui no Brasil que eles cometeram e por isso fugiram para os Estados Unidos. Entendeu como é que funciona? Tiro no pé. O tiro saiu pela culatra e mais uma vez a esquerda envergonhada. Um abraço.